Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com algumas ideias iniciais sobre a química de coordenação. Vamos entender um pouco como é que funciona a formação de um complexo, como se dá a interação dos metais e dos ligantes, um pouco sobre a geometria dos complexos, que é a base para a gente dar sequência e entender um pouco mais sobre esse tipo de compostos, beleza? Vamos começar então falando um pouquinho sobre como se formam esses tipos de substâncias chamadas compostos de coordenação ou complexos. A ideia básica é que um complexo é formado pela interação entre um ácido e uma base de Lewis. Vale a pena lembrar. Um ácido de Lewis é aquele que procura receber pares de elétrons, ao passo que uma base de Lewis é doadora, ela dispõe de pares eletrônicos para interagir com ácidos de Lewis, beleza? Via de regra, um complexo ou um composto de coordenação é formado pela interação do ácido de Lewis, que normalmente é um metal, com uma base de Lewis, que interage com ele através do compartilhamento do seu par eletrônico, ou dos seus pares eletrônicos. Então, se você pensar do ponto de vista da TLV, a teoria da ligação de valência, o que você tem é uma sobreposição dos orbitais do ligante, contendo o par de elétron, com os orbitais do metal, que estão vazios. Perceba que o orbital do metal tem que estar vazio, afinal, o ligante está chegando com 2 elétrons, com um par de elétrons, e cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, não é por acaso, beleza? Como simbologia, a gente mostra o complexo dentro de um par de colchetes, tudo bem? Tudo que estiver dentro dos colchetes será aquilo que forma o composto de coordenação, e normalmente você vê um metal e algum ligante ali, seja ele neutro, como água, amônia, ou ele pode ser iônico, como cianeto, tá? Ou cloreto, compostos desse tipo. Como se dá essa interação entre o ligante e o metal, essa interação ácido-base? A gente dá uma olhada então, para ilustrar isso, em alguns compostos de coordenação. Olha esse cara aqui, se você se lembra como dá o nome dele, esse cara aqui é o tetracianozincato. Quem é a base de Lewis, pessoal? Repara que a base de Lewis é o íon cianeto, isso quer dizer que é o cianeto que tem o par de elétrons livre, beleza? Se ele tem um par de elétrons a ser compartilhado, tem que ter alguém que tenha interesse nesse par de elétrons. Esse alguém é o íon metálico, é o zinco. Ele é o ácido de Lewis, ele tem um orbital vazio, pronto para receber o par de elétrons que o cianeto tem para doar, tudo bem? No caso, o átomo doador é o carbono, e o número de coordenação é 4. Pessoal, número de coordenação é o número de átomos que estão diretamente ligados, fazendo uma ligação coordenada com o centro metálico. O que é importante? Repara que o tipo de ligação entre o ligante e o metal é uma ligação coordenada, é uma ligação covalente coordenada. É aquela que no ensino médio, no passado, você costumava entender com o nome de dativa. Vamos começar a chamar de ligação coordenada, ou de ligação covalente coordenada. Não fala dativa não, beleza? É importante que você perceba que a ligação coordenada é uma ligação covalente. Então a interação metal-ligante ela é predominantemente de caráter covalente. Tudo bem? Eu explico isso porque, por exemplo, em compostos de íons terras raras, embora também sejam compostos de coordenação, a interação metal-ligante é um pouco diferente, ela tem mais para um caráter iônico, tudo bem? Isso tem grandes consequências para algumas propriedades desses complexos de terras raras, por exemplo, em relação aos complexos de metais de transição D, que serão o nosso foco nesse curso, beleza? Outra coisa importante, como eu comentei, é entender o conceito de número de coordenação, tudo bem? Eu vou me deter um pouco mais nisso nas próximas aulas, mas vale a pena perceber o seguinte: o número de coordenação é o número de átomos que estão fazendo essa ligação coordenada com o metal, não é o número de ligantes. Um mesmo ligante pode ter mais de um átomo doador de par de elétron, tudo bem? Cada átomo que disponibilize um par de elétron para fazer a ligação coordenada com o metal conta como 1 no número de coordenação, beleza? É importante entender então que o número de coordenação é o número de átomos e não o número de ligantes. Continua aqui comigo. Olha aqui o cadê o ponteiro? Olha aqui o hexacloroplatinato 4, beleza? O ligante, aquele que traz o par de elétron, é o cloreto. Veja que não é cloro, é cloreto. O metal, o ácido de Lewis, é a platina 4, tetravalente. O átomo doador, aquele que dispõe do par de elétrons, é o cloro, e o número de coordenação é 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem 6 átomos doando par de elétron
para o centro metálico nesse caso, diferente aqui de cima, onde havia 4, beleza? Olha aqui, ó. Olha o hexamin níquel 2. A espécie doadora é a amônia. Quem recebe é o níquel. E de onde vem o par de elétron, onde está o par de elétron daquela base de Lewis é no nitrogênio. O nitrogênio é o átomo doador, beleza? O número de coordenação é 6 porque tem 6 átomos doando seus pares de elétrons para o centro metálico, beleza? Então, o átomo doador, que está na base, doa um par de elétron. Esse par de elétron interage com o orbital vazio do metal e se estabelece, então, por sobreposição de orbitais. Lembra que a gente viu isso na química inorgânica? A sobreposição de orbitais, então, forma uma ligação covalente. No caso, uma ligação covalente coordenada. Não é uma ligação covalente comum, normal. Normal pode ser simples, dupla ou tripla, tá? Mas lembre-se que na ligação covalente normal, simples, dupla ou tripla, você sempre vai ter 2 elétrons, tal qual como na coordenada. Mas na ligação covalente normal, um elétron vem de cada participante da ligação. E aí você forma o par, emparelhando os elétrons. Na ligação covalente coordenada, que é a que acontece nos compostos de coordenação, nos complexos, o par de elétrons provém só de uma das espécies que forma a ligação. Essa é uma diferença. Essa é a diferença, beleza? Então dá uma olhada só para ilustrar como se forma a ligação em complexos, por exemplo. A título de exemplo, olha aqui o hexamin crômio 3. Dá uma olhada nesse cara. Pensa com vocês aí por que a carga do complexo como um todo é 3+. Lembrando que a amônia é uma molécula, ou seja, ela é um ligante neutro. Lembre-se que o crômio, ele tem configuração, ele tem número atômico. Isso era um R, tá, gente? 24. E sua configuração é argônio, dá uma olhadinha, 3D5, 4S1. Demorou, mas eu escrevi. 3D5, 4S1. Só que veja que eu estou falando, nesse complexo, eu não estou falando de crômio, eu estou falando de crômio 3. Ou seja, um crômio que tenha perdido 3 elétrons. Você entende? Você concorda que os elétrons a serem perdidos serão esse único elétron... Cadê o ponteiro? Você entende que os elétrons a serem perdidos serão esse único elétron aqui do 4s e mais 2 do 3d5 fazendo virar 3d3, sim ou não? É por isso que você está vendo o orbital 3d do crômio aqui com 3 elétrons. Esses 3 elétrons aqui são esses 3 elétrons aqui, beleza? E o orbital 4s agora vazio. Lembre-se que havia um elétron. Mas eu não estou fazendo complexo com crômio, mas com crômio 3, beleza? Muito bem. A questão é a seguinte. Veja como foi fundamental o nosso curso lá de inorgânica. Um monte de coisa que eu usei lá, eu estou usando agora aqui. Um monte de coisa que eu expliquei lá, eu estou usando aqui. E lembre, nós falamos sobre isso. Esse curso que estamos dando aqui, eu falando lá atrás, é a base para a gente entender uma disciplina lá na frente chamada compostos de coordenação. Nós estamos usando agora, perceba, tá bom? Repare uma coisa. O fato de eu ter 6 ligantes implica que eu tenho no entorno do crômio 6 domínios eletrônicos. Você lembra disso? Se você não lembra, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima o link para a nossa aula sobre geometria molecular, que aliás eu já recomendei que você desse uma olhadinha. Se você não viu e não está lembrando bem, vai lá dar uma olhadinha que vale a pena, tudo bem? Vale a pena como revisão. Dá uma olhada. Então eu preciso acomodar 6 domínios eletrônicos no entorno do crômio. Para isso eu preciso então de 6 orbitais vazios, tudo bem? Porque vai entrar um par de elétrons. Esses 6 orbitais têm que ser do mesmo tipo, porque as ligações são todas iguais nesse contexto, tá bom? Que tipo de hibridização me permite ter 6 orbitais vazios e todos iguais? Talvez você esteja lembrando da hibridização sp3d2. Não tem problema, tá? Fato é que aqui você tem 6 orbitais vazios e disponíveis para interagir com os 6 ligantes amônia, com as 6 moléculas de amônia, cada uma com seu par de elétrons. Cada uma vai entrar com um par de elétrons
num orbital vazio do crômio 3, beleza? Assim foi formada a ligação, as 6 ligações entre as amônias e o íon central, o crômio 3. Vamos ver mais um exemplo? Olha aí o tetracianoniquelato. Repara por que aqui eu falei ato, niquelato, mas lá no crômio, olha aqui, eu não falei cromato. Por que será que aqui eu não digo ato, mas aqui eu digo? Já tivemos essa aula, pensa aí. Quantos domínios eletrônicos tem no entorno do íon níquel? Dá uma olhadinha. Quantos domínios? Quantas ligações ele está fazendo? 4. Então ele tem 4 domínios eletrônicos. A questão é a seguinte: quantos orbitais, então, vazios eu preciso para acomodar os 4 domínios? Eu preciso de 4 domínios. Uma maneira de fazer isso é jogar esse elétron para esse orbital 3D. Isso vai me disponibilizar 4 elétrons. Um dos 4 orbitais, perdão, hein? Errou! Um dos orbitais 3D, o orbital 4s e 2 dos 3 orbitais 4p. Dos 3 orbitais 4p eu só vou usar 2. Com isso, perceba, eu vou formar 4 orbitais híbridos. Lembre-se que um orbital híbrido, que hibridizar quer dizer misturar, basicamente. Eu vou formar 4 orbitais híbridos, formados por um orbital D, que é o 3D, um S, que é o 4s, e 2 orbitais P, do 4p. Esse orbital 4p aqui, a gente chama ele de puro, ele não sofreu mistura, ele é puro e ele não vai ser utilizado aqui. Esses 4 orbitais híbridos, chamados de dsp2, são 4 orbitais, estão vazios. E dessa maneira, eu posso acomodar de uma vez só 2 elétrons em cada orbital. De onde vem esses 2 elétrons? Do íon cianeto. Ele é a minha base de Lewis, tal qual o níquel é o meu ácido, meu receptor de elétrons, tal como o cianeto é a minha base, beleza? De Lewis, minha doadora de par de elétrons. Já que eu vi que eu precisava de 4 domínios, eu dei um jeito de arranjar 4 orbitais vazios, dsp2 no caso. Dá uma olhada agora com atenção no próximo exemplo. Esse aqui é o tetrahidroxizincato, não zinco, zincato. E o zinco 2, observe que isso aqui é zinco 2+. O zinco 2+, ele tem configuração, ele termina em 3D10, beleza? Sua configuração é um núcleo, um cerne de argônio, 3D10. Eu já fiz a configuração do íon, tá? Eu já perdi os elétrons. E assim eu tenho a minha camada, meu orbital 3D completamente preenchido. Mas eu estou vendo que eu tenho 4 domínios aqui. Eu preciso então arranjar 4 orbitais que acomodem esses pares de elétrons que vêm dos íons hidroxi. Tudo bem? Dessa vez, com o zinco, eu vou conseguir também os 4 domínios, mas não vai ser dsp2. Compare com o tetracianoniquelato, slide passado, slide anterior. Agora eu tenho uma hibridização sp3. Perceba, tanto o sp3, esse slide, como o dsp2, esse slide, ambos me permitem acomodar 4 domínios. Por que será que o níquel adotou uma hibridização dsp2 e aí formou essa geometria aqui, ó, chamada quadrado planar? Não é uma geometria muito comum, mas em complexos ela é relativamente comum. Mas o zinco, que também tem 4 domínios, adotou uma geometria mais comum, né? A gente conhece mais essa geometria aqui, que é um tetraedro. Por que será que eles adotam geometrias diferentes? A gente vai entender isso nas próximas aulas, tudo bem? Mas a gente pode ver que elementos diferentes podem ter o mesmo número de ligantes e adotar geometrias diferentes. Isso tem algumas consequências nas propriedades desses elementos, é muito interessante. Beleza? Fato é então, gente, em suma, como se forma a geometria de um complexo, tem a ver com a hibridização que o íon metálico central adota para receber, para acomodar os ligantes, os domínios eletrônicos que ele vai ter em torno de si. Beleza? Então agora vamos dar uma olhadinha em que tipos de ligantes nós podemos ter. Basicamente, a gente tem ligantes que são monodentados ou polidentados.
Monodentado é aquele ligante que só tem um par de elétron para oferecer. Ele se liga através do compartilhamento de um par de elétrons só. Por exemplo, a água, a amônia, o CO, beleza? Esses caras, eles são exemplos de ligantes monodentados. O que é um ligante polidentado? Nesse tipo de ligante, o mesmo ligante tem mais de um átomo que contém a par de elétron. Ou seja, ele pode se ligar através de mais de um ponto. Um exemplo disso é o ligante etileno-diamina, sobre o qual a gente falou algumas aulas atrás. Dá um ligo. Esse aqui é o átomo de nitrogênio, o par de elétron está aqui. Tá vendo que ele tem 2 nitrogênios? Se cada nitrogênio tem um par de elétron, esse ligante como um todo, ele pode dar 2 mordidas no metal. Ele pode se coordenar ao metal fazendo como se fosse um movimento de pinça. Tudo bem? A gente chama isso aí de ligante polidentado. Especificamente, esse é o ligante bidentado, ele dá 2 mordidas. Tudo bem? Mas polidentado é aquele que possa se ligar ao íon metálico através de mais de um átomo no mesmo ligante. Beleza? É muito interessante o tipo de ligante chamado de ligante quelante ou quelato. Esse ligante, ele é um ligante polidentado e ele basicamente ele abraça o íon metálico. Ele tem pontos de coordenação suficiente para envolver o metal, como se fosse uma garra. Tudo bem? Esse ligante aqui é o EDTA, o ácido etileno-diamino-tetraacético. Beleza? Muito utilizado em tratamento de água dura, né, para remover íons cálcio e magnésio, que causam a dureza da água. Tudo bem? Ou até para alguns tratamentos para desintoxicar de metais pesados, por exemplo. Repare então que o ligante em si, a princípio, ele tem 4 grupos carboxilato. Lembre-se, EDTA, ácido etileno diamino tetraacético. Olha os 4 acetatos aqui, beleza? O que acontece é que para o ligante interagir, uma das maneiras dele interagir é ele perder esses hidrogênios, ou seja, ele ficar desprotonado. Então ele vai ter uma carga distribuída aqui, uma carga negativa distribuída aqui, a gente diz que ela está em ressonância, que é uma estrutura de ressonância, e mais os pares de elétrons que tem no nitrogênio. Veja que esse aqui é um ligante hexadentado, ele pode se coordenar, o mesmo ligante tem 6 pontos de coordenação, ele tem 6 pares de elétrons disponíveis, 4 nos carboxilatos e 2 nos átomos de nitrogênio. É assim que ele se coordena, por exemplo, com esse metal e faz com que o número de coordenação seja 6. Olha aí um bom exemplo para distinguir número de coordenação de número de ligantes. Pessoal, quantos ligantes tem no entorno deste metal aqui em vermelho? Quantos ligantes? 1, uma molécula de EDTA. Qual é o número de coordenação desse metal aqui nesse complexo? Ou seja, quantos átomos estão se ligando diretamente ao metal via ligação coordenada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o número de coordenação é 6, mas o número de ligantes é apenas 1. Você viu que é diferente? Faz diferença, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Beleza, segue o jogo. A palavra quelante ou quelato, ela vem do grego e quer dizer garra, porque a maneira como ele se liga ao metal lembra mais ou menos as pinças de um caranguejo, de um siri. Beleza? Por isso que você está vendo essa imagem meio nojenta desse negócio aí, né? Os ligantes quelatos, eles trazem uma estabilidade extra para um complexo. Um complexo que seja formado por um ligante quelato, ele tem uma estabilidade maior do que um ligante que tenha o mesmo átomo doador simples. Isso a gente chama de efeito quelato. Dá uma olhada no que eu quero dizer com isso. Repara nesse complexo aqui, ó. O hexamin cobalto 3. Tudo bem? É um complexo, ele tem uma certa estabilidade. Eu vou fazer uma reação com ele e eu vou trocar essas amônias por etilenodiamina. Esse cara aqui... Lembre-se, então, que o etilenodiamina é um cara assim, mais ou menos. Repara, então, que cada etilenodiamina vai ocupar 2 sítios de coordenação. Ele vai fazer 2 ligações, o mesmo ligante vai fazer 2 ligações coordenadas. Tudo bem? A gente chama isso de sítio de coordenação.
Então, vamos substituir as 6 amônias por 3 etileno-diamina. E vamos formar esse complexo aqui, tá? O tris-etileno-diamin cobalto 3. Aqui é 3+, tá? Como etileno-diamin é um ligante neutro, continua sendo 3+. Esqueci, mas estou corrigindo aqui. E libera 6 amônias. A formação desse complexo é altamente estável. Repara que isso aqui é um equilíbrio, portanto está sujeito a perturbações nesse equilíbrio. Eu posso deslocar o equilíbrio de acordo com o princípio de Le Chatelier. E esse equilíbrio é altamente deslocado em relação aos produtos. Ele é altamente favorecido. Por quê? Por causa do efeito quelato. O efeito quelato, ele tem a sua base em fatores entrópicos, que a gente vai entender um pouco melhor lá na disciplina de físico-química, tudo bem? Mas basicamente é o seguinte: quanto mais moléculas livres, quanto mais espécies livres forem geradas, maior é uma grandeza chamada entropia e mais favorável aquele processo é de acontecer. Basicamente, repara que antes do processo acontecer, eu tenho 4 espécies químicas. Uma é o complexo, o hexamin cobalto 3 e 3 de etileno-diamina, 4 espécies ao todo. Depois que o processo ocorre, eu tenho 7 espécies químicas livres. Uma é a espécie química complexa, é o composto de coordenação, e 6 moléculas de amônia. Como 7 é o número de espécies químicas livres maior do que 4, eu digo que houve um aumento de entropia, e isso é favorável a um processo acontecer. Então dizemos que o efeito quelato traz um favorecimento entrópico para o processo. Por isso que essa reação tende a acontecer e tende a acontecer a substituição dos ligantes amônia pelo ligante etileno-diamin por causa do chamado efeito quelato, beleza? Um último tipo de ligante que eu queria mostrar para vocês são os ligantes ambidentados. Não confunda com bidentado, beleza? Repara aqui, é um ligante ambidentado. Esse tipo de ligante, ele pode se ligar através de mais de um átomo, mas não ao mesmo tempo. Olha a diferença para o ligante bidentado, tridentado, polidentado. A etileno-diamina, por exemplo, ela também tem 2 pontos de coordenação, mas os dois se ligam ao mesmo tempo. No ligante ambidentado, por exemplo, o NO2, repara, 2 átomos do mesmo ligante possuem pares de elétrons, mas eles não são usados ao mesmo tempo. Eu posso então coordenar, o ligante pode se coordenar através do átomo de nitrogênio, do par de elétrons que tem no nitrogênio, ou do par de elétron que tem em um dos oxigênios, beleza? A gente chama isso então de ligante ambidentado, não confunda com bidentado. Aqui eu posso me coordenar através dos pares de elétrons do nitrogênio ou do oxigênio. Isso acontece, por exemplo, com o NO2. Acontece também com o ligante tiocianato, que pode se coordenar através do enxofre ou do nitrogênio, que é negativo. Beleza? É isso, gente, então. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou a gente conversa por e-mail ou nos atendimentos. Valeu? Até a próxima aula. Brigadão.